Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Eu quero saber se vocês conhecem essa fachada aqui. Eu estou nada mais nada menos que no Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha, onde tudo começou. Aqui em São Paulo, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui esse santuário, ele tem um significado muito importante, muito imponente para a cidade de São Paulo. Ficou curioso para saber um pouco mais? Fica comigo que eu vou te contar sobre a história desse lugar, a arquitetura e também um pouco de arte. E também vou conversar com o pároco para a gente entender mais um pouco sobre o santuário. Então fica comigo que vem bastante novidade por aí. No coração da zona leste de São Paulo, há um lugar que carrega séculos de história, fé e devoção. Erguido no alto de uma colina, como sentinela silenciosa na cidade que cresce ao seu redor, está o Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha, um dos templos católicos mais antigos e queridos da capital paulistana. A história desse santuário começa no ano de 1682, quando o simples oratório foi construído por devotos portugueses. Entre eles, um homem chamado Guilherme da Silveira, que trouxe de Portugal uma imagem de Nossa Senhora da Penha de França, como forma de gratidão por uma graça alcançada. Na época, a região ainda era mata, e o oratório apenas um ponto de oração entre os outros e poucos moradores. Mas ali, aquele pequeno Alto da Penha, nascia uma devoção que atravessaria gerações e gerações. Com o tempo, o oratório se transformou em igreja, e a igreja cresceu, e a fé se espalhou por toda a cidade. Hoje, 343 anos depois, o santuário permanece firme, como testemunha da história e da fé do povo paulistano. Fato interessante é que em 1934 a igreja foi elevada à categoria de santuário e mais tarde recebeu o título de Santuário Eucarístico, destacando a centralidade da Eucaristia nas celebrações que ali acontecem até hoje. A cada missa, a cada procissão, a cada vela acesa diante do altar, mantém-se viva a presença de Maria, a mãe que acolhe, escuta e intercede. No centro do altar envolve luz e fé. Esta é a imagem de Nossa Senhora da Penha. Há mais de 3 séculos inspira promessas, milagres e orações silenciosas. E ao lado dela, com o coração pulsante deste santuário, está o Santíssimo Sacramento, porque ali, mais do que um ponto de peregrinação, vive a certeza da presença real de Cristo na Eucaristia. O Santuário da Penha é mais do que pedra e arquitetura. É memória viva, é história de um povo, é altar onde a fé encontrou a morada. É o mesmo que o passar dos séculos segue sendo um lugar onde São Paulo aprende dias após dia o olhar para o céu com humildade e esperança. Em todas as paróquias que eu estou indo, eu vejo confessionários. E, de certa forma, abrilhanta os meus olhos ver confessionários, porque cada um tem um confessionário, né, com um formato diferente, mas com o mesmo simbolismo. Esse aqui não é diferente, ó. Todo detalhe. Vamos ver aqui dentro. Cada um com a sua particularidade, né? Particularidade diferente. Vamos ver o outro lado. Aqui os horários. Se vocês tiverem interesse de vir, os horários de confissão, 9 da manhã às 11 horas, né, de terça a sábado,
e à tarde das 15 horas às 16, de terça a sexta. E aqui mais uma mensagem, não sei se vocês vão conseguir ler. Dá uma pausa aí no vídeo, qualquer coisa. E é isso. E você já se confessou esse ano? Já fez esse ato, né? Já falou sobre os seus pecados, né? Já pediu perdão aos seus pensamentos ruins, aquelas coisas ruins que você já fez? Se não, vá à sua paróquia, vá a uma paróquia mais próxima. Tá viajando? Vá nessa paróquia, né? Dessa cidade que você esteja, mas se confesse ao menos, no mínimo, uma vez ao ano. Mas assim, o mínimo do mínimo. Estou falando um pouco baixo aqui porque tem muitos fiéis hoje na igreja, então nada melhor que mostrar para vocês em primeira pessoa. Quero mostrar para vocês alguns lustres e mostrar realmente a beleza aqui, né, do Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha. Olha essas colunas, essas pilastras, os detalhes. Se vocês perceberem também, o chão com certeza é da época quando foi construída. Algumas imagens aqui, Jesus Cristo, os anjos. Também podemos observar, né, os detalhes das portas também. Bem acabadas. E realmente, se você for ver, madeira de verdade, ó, não é aquelas madeiras fofas. E é isso, já já eu volto com vocês com mais novidades aqui. Bom, se você chegou até aqui, fique com a belíssima entrevista com o padre Ataíde. Eu quero agradecer pelo seu dispor o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, e pedir a bênção. Deus abençoe. O senhor pode se apresentar falando o seu nome? Eu sou o padre Ataíde Rodrigues Fonte. Cheguei aqui nesse Santuário Eucarístico em 2005 e estou até hoje. Tá, um bom tempo, né? Um bom tempo. Eu completei 25 anos de padre. Eu fui ordenado, a primeira paróquia minha foi em 2000, lá no Imaculado Coração de Maria. Ah, que legal. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, lá no São Miguel. Em São Miguel Paulista, né? Em 2000 eu entrei na paróquia lá e em 2005 o Dom Fernando mandou que eu visse para cá. Porque aqui... Não, pode falar. Porque aqui é um lugar de confissão, direção e acolher o povo. Direção do povo, acolher o povo, orientar o povo. Não é só no confessionário. Sim. Também aqui tem muitas pessoas aqui na Penha e muitos jovens passam por aqui e quer falar com o padre, ouvir o padre. Então, eu vou, faço a direção que a pessoa oriento, faço a rezo nas pessoas, às vezes para curar, fazer a cura nas pessoas quando eu rezo. E eu tenho um exorcismo. Eu fiz exorcismo, já quando eu vim para cá em 2005, já tá com exorcismo. Eu vi também que realmente vem muitas pessoas, né, se confessar, né, pedir um conselho. Vem muito conselho. Então, para mim, a confissão não é só confissão. A pessoa precisa de uma orientação, eu já dou na hora, eu falo. E vejo também quando a pessoa está falando que está com dificuldade, eu pergunto, o que mais você quer falar? Aí a pessoa vem e fica com vergonha de falar. E aí eu falo, ela fala, pode falar. E quando eu sei que a pessoa fala que está com uma doença, eu vou dar uma benção àquela pessoa. Então, dou a benção àquela pessoa, ponho a mão na cabeça, dou a benção àquela pessoa, pedindo a cura daquela pessoa. Amém. Algumas pessoas já veio falar para mim que a benção foi boa, curou. Aqui até mesmo, eu ficava aqui atendendo aqui, porque é mais claro. E muitas pessoas vão dizer que voltar para mim e falar assim, sabe o que aquela benção fez? Eu fiquei curado. Olha que mas não pego o nome de ninguém. Isso para mim é de Jesus, que então não pego o nome de ninguém. E muitas vezes as pessoas falaram para mim assim que, às vezes está assim com as costas doendo, a cabeça doendo, o corpo doendo, eu fazia uma benção e faço uma benção assim, eu já fiz, fala que foi bom que aquele aliviou aquela dor. Que fez curar, né? Foi curar, que ela foi embora. Até veio uma pessoa aqui que não está aqui, lá mais para o lado do interior, chegou aqui um dia, sentou ali e falou assim, ô padre,
em casa tá acontecendo umas coisas difíceis assim. Eu tô assim, mas sabe aquela coisa assim, parece que você vai comer, parece que a coisa fica tudo embuchado, aquela coisa terrível, aquela coisa danada. Falei assim, mas Deus de conta tá isso. Padre, faz tempo, minha mulher fala que faz tempo, a ver nem durmo direito. Olha isso. Falei, mas isso é mais espiritual. Eu vou fazer uma bênção espiritual em você, pode ser que ajude. Passou um tempo, depois ele voltou e falou, padre, aquela bênção foi maravilhosa. Eu estou bem. E tá bom, agradeço, eu posso agradecer a Jesus. Agora agradeço a Deus, vem sempre assim, a missa também. Porque assim, se você faz algo, por exemplo, sou chamado de ser padre. Sim. Esse chamado veio, eu estava com uns 8 anos mais ou menos. 8? Quando eu descobri, eu estava no primeiro ano fundamental. E quando eu descobri, subia muita escada, descia escada, eu não sabia, fiquei pensando, por que eu subi na escada, descendo escada? E via gente subindo desse, mas não sabia qual que era as pessoas. O senhor nasceu aqui em São Paulo mesmo? Não, nasci em Anápolis. Ah, Anápolis, E aí fui criado em Minas Gerais. Meus pais eram mineiros. Que legal. E lá, quando eu fui para fazer o primeiro ano, aí o padre era franciscano, que é responsável pela escola. Sim. Aí eu peguei e falei assim, eu vou conversar com ele, porque esse sonho meu está muito sonho, né, que eu via, sonhava mesmo assim, via. Eu via muita gente na minha frente, mas não via eu. Sim. Aí eu fui conversar com ele um dia e falei assim, bom, isso é um chamado específico. Ixi, a palavra específica, como é que eu respondo a palavra específica? Eu não sabia. Ele falou assim, você pode explicar para mim? Ele falou assim, olha, você está começando agora, mas chamado específico está falando para você ficar no meio do povo. Ele quer um padre que você fique no meio do povo, um padre para ficar no meio do povo. Não é para ficar atrás da mesa, para ficar no meio do povo. Eu falei, tá bom. E eu, terminando o colégio, eu fazendo minha fundamental, eu vou estudar. Eu perguntei quantos anos mais eu precisei, ele falou quanto tempo, eu falei assim, nossa, é tudo isso. Muito tempo, né? Tomou um susto. Ele falou assim, mas você não te vê, porque como é que você não sabe que é você que está ali? Porque eu estou vendo as pessoas na minha frente. Olha isso. Ele falou assim, mas tá muito bom. Ele falou assim, a cor da roupa que você usa? Eu falei assim, não, eu não me vejo eu vestido. A mão não sabia dar da túnica. Mas se fosse aquela cor, você usa no altar para celebrar. Aí, o primeiro ano fundamental, não sabia todas essas coisas, né? Então ele falou, a túnica, sim, a túnica seria aquela roupa, túnica, seria a túnica. Porque eu estou no meio do povo. Mas eu não vejo mas eu vejo no meio do povo. Eu estou no meio do povo. Olha isso. Então, assim, mas meu chamado veio com muitos sinais. Aí, esse foi um dos sinais que, primeiro, que eu fiquei pensando por que seria que eu via descendo escada. Eu estava ali junto, mas eu não via o que eu fazia. Sim. Aí depois eu vi assim que eu estava num lugar, mas eu vi muita gente na minha frente. Mas não via eu falando. Mas eu estava ali junto com aquele povo. Aí que ele falou para mim, ele quer um chamado específico, esse chamado específico é você no meio do povo. E tá bom. Aí tá. Não tomou um susto assim? Ele ficou nervoso? Não, eu fiquei pensando assim, que já vim sonhando, faz tempo que já estava sonhando, né? Aí foi a primeira vez que fui conversar com o padre, que eu não sabia. Mas agora estou no primeiro ano, eu quero saber aqui alguma coisa, né? Sim. Aí foi quando ele me falou, eu falei assim, aí foi específico, o que é isso? Aí ele explicou, eu falei assim, tá. Não, é um padre que fica no meio do povo. Eu falei, tá bom, isso é mais fácil. Foi mais fácil por quê? Porque é mais fácil no meio do povo, você está dialogando com o povo, está no meio do povo, ficar junto com o povo, não ficar atrás de uma mesa e nada. Se você quiser ficar conosco, pode ficar, eu mando você para Roma para estudar. Eu falei, não quero. Não quero ir para Roma para estudar. Quero estudar aqui no meu país mesmo, aqui no meu país. Ah, entendeu? Ofereceu para o senhor ir para Roma. Que eu fosse para Roma. Ele falou assim, você quer ficar aqui, você termina o colégio, você pode fazer conosco, e eu mando você estudar em Roma. Eu falei, não. Meu chamado é específico, é para ficar aqui, no meio do povo. E meu estudo também será aqui na nossa língua. Falei, tá bom, então depois a gente vai conversando. Foi a primeira conversa que eu tive com o padre nesse sentido, foi quando ele esclareceu para mim. A partir daí, eu estava naquela época com a cidade, já dirigia, veio sonhar dirigir num carro, mas eu não dirigia o carro, não sabia nem dirigir. De noção, já dirigi no carro, então, mas eu olhava assim, mas para que esse carro está fazendo aqui? Mas depois eu concordava, eu estava dirigindo um carro hoje, aonde que eu estava andando com esse carro? Quando eu cheguei aqui em 2005, meu quarto, fiquei 7 anos, morando 7 anos aqui no na parte de cima. Na parte de cima. E lá, como não tinha sala de catequese, o padre Cláudio estava aqui, e aí nós fomos para cima, porque ele morava aqui. O quarto dele é desse lado aqui, e o meu ficava lá perto da secretaria, não tem a secretaria em cima? Sim. Tem uma porta assim, meu quarto ficava daquele lado assim.
Um dia eu tô lá, vi um pisado assim forte, falei assim, nossa, São Miguel tá entrando aqui. Aí quando de repente a coberta levantou, eu pus a mão assim, sabe um passo grande? Sim. Pus a mão e falei, nossa, que passo bonito. Que bonito. Aí eu pensei, o Espírito Santo está aqui comigo, aqui. Como é que pode? Aí eu pus aí reposei. Quando eu acordei não tinha mais nada. Olha. Você vê que o meu chamado veio cheio de sinais. Vários Sinais. Então aquilo eu fiquei pensando assim, mas por que o Espírito Santo veio tocar em mim? Por que eu deixou tocar nele? Não foi só fazendo oração, não estava nem pensando nada. Eu falei assim, até o pisado foi forte, eu pensei que era uma coisa, né? Sim. Mas diferente, né? Diferente, quando aí a coberta foi levantando devagarzinho assim, eu esperei, depois eu pus a mão assim, depois calmou, pus a mão, nossa, é grande, passo grande, eu falei, nossa, que grande. aí eu lembrei, falei assim, mas Espírito Santo é um passo, isso é Espírito Santo. Olha isso. Aí pronto, aí depois eu acordei e não vi mais nada. E quando o senhor decidiu, o senhor contou para os seus pais? Como que foi? Foi assim, no princípio não falei do sonho não, eu fui falar depois. Porque depois que comecei a comprar, fui no primeiro ano, primeiro fundamental, eu já tinha sonhado isso, já estava vivendo um sonho já faz tempo. Sim. Só que eu não fiquei calado, não quis falar nada. Não comentou, né? Não comentei. Aí depois que eu falei com o padre, foi que eu falei com meus pais. Eu fui falar com o padre hoje por causa desse sonho meu assim, dirigindo, coisa assim, porque é um sonho específico. Seria um padre, ficar no meio do povo. Minha mãe falou assim, nossa, se é um padre, você vai ter que estudar bastante, porque está muito novo ainda, mas o chamado veio meio cedo. Falei, mãe, não sei, Deus chamou quando eu acho que deve, né? E meu pai falou assim, não, o pai era vivo, meu pai morreu com 45 anos. Não, você é um chamado para ser padre, é uma coisa muito importante, muito boa. Que legal. Para ajudar as pessoas, e não tem nada. Meus pais eram muito devotos. Eles celebravam missa, tinha um terço, eles faziam... Era bem ativo na igreja, né? Que legal. Do Santo Reis, fazia aquela de Reis, né? Sim. Não tem aquela missa de Reis? Sei. Ele fazia aquela... Bem grande. Bem grande, fazia muita gente. Sei. Eu vi que muita gente ia em casa, tudo assim. Cada tá assim, sempre tinha muita gente. Rezava o terço em casa. Eu aprendi a rezar o terço logo cedo. Olha, quando cheguei no primeiro ano, eu já estava rezando. Chamei a professora de mãe, a pessoa começou a rir de mim. Ela falou assim, quem sabe rezar um Pai Nosso, a Maria? Aí eu sei. Eu sabia rezar, chamou a mãe. Ela falou, não tem problema chamar de mãe não, eu sou mãe mesmo, sou professora. Então pode rezar. Eu rezei a Maria na hora ali. Aí todo mundo calou a boca, assim. Que não esperava. Não esperava que eu sabia que eu rezasse. Eu rezei, tranquilo. Aí ele falou assim, eles falaram assim, ele sabe rezar de verdade. Que é naquela época ainda, né? Ainda mais rezar o texto. Criança ainda, não tinha, né? Que não tinha. E por isso que até rezar. Eu falei, rezar o quê? Não vai saber rezar nada. E quando ela falou assim, não, pode chamar de mãe, porque eu ficava com minha mãe, depois de sair para a escola, eu ficava falando mesmo, né? Aí eu falei, mas eu sei rezar. Aí rezei, calou, todo mundo calou, caladinho, falou, não. Olha, ele sabe rezar mesmo. Então, foi nisso. Então, a chamada veio cedo, graças a Deus, foi uma chamada bem interessante. Diferente dos outros, que veio assim com imagem. Com propósito mesmo. Propósito mesmo, porque se falar com um vocacionado, surgir, ver descendo a escada, subindo a escada, primeiro eu queria saber da escada, porque que a escada, subir a escada, descer a escada. Depois vi que era muita gente na minha frente, por que aquilo? Aí foi que ele falou, não, agora eu falei, agora tem que perguntar. Sim. Que até que meu pai falou assim, vocês têm qualquer coisa assim que você está estudando na escola que tem um padre que é responsável, que é diretor da escola. Você fala com ele. Ele pode orientar você também em oração, as coisas. Se você quiser uma dúvida de oração, você pergunta para ele, mas minha dúvida é oração. Aí depois que eu falei com ele, que eu falei com meus pais. Mas meus pais também não colocaram obstáculo, não. Nossa, que bom, padre, porque na maioria dos outros padres, né, os outros párocos que eu falei, a família, tipo, se assustou. E não, o senhor realmente foi diferente todo o contexto, né? Uma aceitação, porque eles já eram religiosos, né? Uma coisa que minha mãe falou, meu pai falou, foi assim. Minha mãe falou assim, bom, então é sinal que você não vai poder namorar. Se você seguir o caminho de paz, você sabe que padre não pode casar. Voto de castidade. Voto de castidade. Já falaram para mim, explicaram para mim que, se você for assim nesse caso, eu sei que você tem muitas amigas assim, que você vai para a escola, você junta muita amiga, mas você não vai poder namorar, porque não vai poder casar. Padre não casa. Sim. Eu falei, eu sei que padre não casa. Então você tem que saber que não vai poder ficar namorando pessoas para enganar as pessoas. E não pode deitar com as pessoas também. Exato. As meninas, porque você vai ser padre. Mas isso dá um jeito. Como meus pais entenderam que era, for padre, se você for padre, você não pode ficar
A família sua vai ser a igreja. E não vai ser só... Tem que constituir uma família, você né? pode constituir uma família. Que o padre, quando ele fala não pode casar, porque ele fala que o padre não podia ter relação, mas ele não fala que era celibatário. Não podia ter relação porque não tinha, não podia ser celibato. Eles não tinham falado a palavra celibato. Ah, não tinha, né, antigamente. Né? Então, aí quando falou, aí depois eu fiquei, aí pouco tempo eu falei, perguntei ao padre, por que eu não posso casar? Ele falou assim, porque viver o celibato. Aí eu botei pro padre. Sim. Viver o celibato, só fez a pergunta, viver o celibato, tá bom. E, padre, o senhor lembra um momento, mudando um pouco de assunto, um momento mais marcante aqui da igreja, que o senhor se recorda? Que são tantos, né? O mais marcante para mim foi quando eu estava na paróquia Imaculado. Um dia que eu estava lá na paróquia Imaculado, e quando eu cheguei lá na paróquia Imaculado, e estava lá, eu tinha aumentado a torre, tinha feito tudo, mas estava bem, a paróquia estava bem. E chegou uma mulher assim e falou assim, a moça com a imagem na mão, acho que Nossa Senhora na mão, eu falei assim, padre, você pode dar uma benção em mim? Eu posso. Quando eu pus na mão na cabeça dela assim, ela caiu de vez com todo. Eu fui tentar segurar a imagem, mas não segurei, mas pedafou. Aí eu fiquei sem jeito, fiquei com vergonha, fiquei assim, foi a primeira vez que aconteceu isso, que eu não tinha feito. Nunca tinha acontecido. Aí depois ela olhou para mim e falou, padre, eu levantei ela e falei, padre, o senhor sabia que o senhor tem uma força na mão muito grande? Olha. Falei, que força? Força espiritual, padre. Falei assim, bom, minha mãe é ungida, o seu padre é ungido. Falei assim, tá, mas tem algo mais aí que eu não sei explicar para o senhor, mas você tem uma força, porque todo mundo já pôs a mão na minha cabeça, eu não caí. E o dela, ela desabou. Desabou, falei assim. A imagem perdeu, mas eu falei assim, eu dou outra imagem para a senhora. Eu falei, não, padre, não faz isso não. Eu que vim pedir a benção com a imagem na mão, mas não tem importância não. Outra peça marcante, eu estava também lá no Imaculado, estava no salão assim, porque estava atendendo assim no salão. Sim. E aí, quando eu pus a mão na cabeça de uma jovem, que talvez para pedir oração, eu pus a mão na cabeça dela, ela saiu correndo assim, bateu a cabeça lá no vitrô. Nossa. Eu peguei, parei assim, a secretária levantou e falou, não dá para ficar com o senhor não, eu vou lá para fora. Falei, tá bom, tô tão mal assim. Ficou sem entender, né? Aí eu fui lá, eu olhei assim, peguei pus a mão na cabeça dela assim, cadê o buraco? Não tinha nada. Cadê o galo? Não tinha nada. Eu falei assim, mas você não machucou não? Estou sentindo nada. Eu fiquei assim, mas o que é isso que está acontecendo comigo? Foi a hora que eu pensar o que era. Aí tinha o Paulo da Alegrai, que é um grupo de oração muito forte, um padre muito forte, que cantava música muito bonita. E um dia eu perguntei para ele o que ele falou assim, eu sei. Isso é um chamado espiritual. Então já vê desde a história do começo, né? Então. Aí ele falou assim, você tem um dom espiritual. E esse dom espiritual talvez você não lembra dele, mas isso não está com você, não é de agora não. Você já, igual você está no meio do povo, você está colocando na mão da pessoa para rezar, você vai sentir. E se você pode ter certeza, se você rezar mais nas pessoas, vai parecer coisa melhor. Mais ainda. Sim. Ele está dando uma questão para você libertar as pessoas daquele mal que estava ali naquela pessoa. Ele falou que era um mal, mas nem lembrei que tinha uma coisa. Libertou aquela pessoa, que você foi que a pessoa não falou mais nada. Ela voltou e ficou tranquila. Bateu a cabeça no vidro, mas não fez buraco, não fez nem galo. Ele falou assim, por isso mesmo. Por isso que eu fiquei assim. Aí ele falou assim, você ficou espantado, mas não é para ficar espantado. E não fica com medo não, então você põe mais para mão na pessoa mais. É para você fazer. Ele que me abriu. E a primeira missa com o povo de renúncia por cura, eu estava lá celebrando com ele, porque esse que estava começando comigo assim. E eu gostava de louvor, né? Então ele falou assim, estou vendo a pessoa lá na frente, e ele está com uma pessoa, ele está com mal nele. Eu falei, que tipo que é essa pessoa? Aí eu queria testar, para ver se você estava vendo mesmo. Ele falou assim, está com a camisa xadrez assim, está lá na frente, uma pessoa alta. Eu estou vendo. Ele falou assim, ele não está bem. Se você for lá, se você pôr o santismo nele, ou rezar nele, ele vai fazer uma coisa, ele vai sair ou vai ficar bravo com você. Eu falei, então eu vou fazer isso. Experimenta. Olha. Você tem que experimentar, porque você tem que testar você também. Você tem que ter coragem de fazer. Você não pode estar com medo, você está com medo de fazer. Pode ficar com receio, tem que ir lá e fazer. Aí eu peguei e falei assim, então tá, mas você fica perto de mim, fico. Eu fico mais, dou um espaço para você sozinho. Sim. Eu cheguei lá, quando eu fui pôr a mão na cabeça, ele segurou minha mão. Olha. Aí eu segurei minha mão e falei assim, por favor, pode soltar minha mão? Fiz um rugido, assim, uma coisa estranha, sabe? Aí o outro falou assim, padre, isso não é a pessoa que está falando, não. Falei, tá.
Eu falei assim, se for o mal, tá falando, eu ordeno que feche a boca agora, não fala mais nada, deixa a pessoa em paz. Ele soltou minha mão. Aí eu pus a mão para baixo e ele falou assim, você não vai falar mais nada, você vai começar assim? Não, você mostrou o que eu fui testar para ver o que era. Eu já descobri o que é. Aqui está um mal nele. Sim. Aí eu não tive intenção de libertar aquela pessoa, porque eu não sabia que era isso, né? Então aí não podia. Então, mas aí a pessoa ficou e ele falou assim, ele chamou os meninos, rezaram com a pessoa e eu fiquei só olhando. Só vendo. E vendo, e depois a pessoa se bateu um pouquinho, depois a pessoa levantou e falou, tá tudo bem. Caramba. Então começou, o que marcou para mim foi isso. É porque, uma história bem forte, e tirou o medo naquela época. Quando ele segurou minha mão, eu fiquei assim. Aí quando eu falei assim, ele falou assim, dá uma ordem. O Paulo falou, dá uma ordem. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, solta minha mão dos sacerdotes. Ele soltou. Aí o Paulo falou assim, mas ele não está bem. E essa coisa que falou, a voz não é dele. Olha isso. Eu falei assim, tá, mas não quero saber disso não. Aí eu falei assim, não, vamos rezar com ele. Eu falei, não, você pode rezar, mas eu não vou pôr a mão mais não. Foi a primeira vez que aconteceu. Sim, ficou com receio, lógico. Então, aí ele falou, não, pode deixar que a gente reza. Rezaram, então depois eu levantou e fui embora. Foi o primeiro assim, que marcou para mim, porque assim, marca uma coisa em você que você não estava esperando aquilo. Sim, é impactante, né? Bastante, impactou mesmo. A menina que impactou, que bateu lá na janela. Ok, né? Ok, mas eu fui lá, primeira vez... Ele tocou, né? Apertou o seu braço. Queria saber se estava aqui alguma coisa, não, foi que não tinha nada. Bom, mas depois passou. Sim. Aí depois, quando eu fui lá, que eu fui pôr a mão assim, pegou, segurou meu braço, segurou forte mesmo assim. Imagino. Aí segurou assim, aí quando eu falei, eu dei uma ordem para soltar, não foi no meu nome, no nome de Jesus Cristo. Aí soltou, eu fiquei olhando assim, mas que coisa estranha. Né? Aí o Paulo já estava perto de mim, que me falou que o cara não estava bem, estava perto de mim, falou assim, esse está precisando de oração. Muita oração. Falou, mas vamos rezar com ele. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso não. Estou muito cedo para fazer isso, eu não sei lidar com isso ainda. Então, estava no começo, né? No começo, então foi que marcou. Que aquele homem cantava, aquele ministro da música e da palavra, e mostrou como aquilo era uma coisa que não era do bem. Uma coisa ruim. Era coisa do bem. E, padre, você lembra a história sua particular e daqui do santuário? Tem alguma coisa que o senhor queira contar da história? Algum acontecido? Como que foi construído, alguma coisa assim? O santuário é assim, quando eu cheguei, estava estudando aqui embaixo, lá embaixo, então onde eu quero estudar às 8, depois do católico. Aqui os freios estavam aqui, que estavam aqui, trabalhando aqui. Eu sempre passava aqui, mas só para conversar com eles, tudo, já ficava aqui. Mas me marcou assim, porque a beleza do santuário. É muito lindo mesmo. E que você pode olhar assim, quando acende ele assim, ele fica brilhante. A luz, você entrar aqui à noite, você vê que a diferença, ele dá impacto. E quando eu via Jesus ali, você chega na porta, você vê Jesus aqui exposto, eu parava na porta e ficava olhando. Até que eu fui brincando para mim, você quer ficar conosco? Eu falei, não, eu estou sendo padre. Aqui, ele falou assim, ele foi falar para mim, aqui é o santuário. O lugar de espiritualidade do povo. O povo vem fazer adoração. Vocês fazem adoração no seminário, mas o povo também quer fazer adoração. Aqui é um espaço, Dom Fernando montou, as pessoas vêm fazer adoração na igreja. Sim. Porque a pessoa, às vezes, passa na igreja, vai ter o sacrário, não é sacrário, aqui não é sacrário, aqui é aberto. A pessoa vê Jesus lá. E quando você pode ver que é onde chega na porta, você já vê mesmo. Já. E falou assim, e foi quem me falou, aqui fica o dia inteiro, e você vê, 5 horas você chega aqui, vai ter alguém rezando. Tem vezes que tem menos, tem vezes que tem mais, tem menos, mas sempre está. Aí eu falei, bom, isso é uma coisa boa, que Jesus está colhendo. Eu falei, muito bom, mas eu vou quando eu ordenar, eu vou para a paróquia mesmo. Aí negou de primeiro... Primeiro eu neguei. Depois que eu estava na paróquia lá, depois que já estava trabalhando em 2000, comecei em 2000, em 2004, Dom Fernando me chamou na casa dele. Sim. Mas em 2004 e meio, por aí, 6 meses por aí, então, assim, eu passei lá nessa paróquia, eu vi que está cheio de gente naquele salão. Você atendendo muita gente. Se não precisar daqui, você vai ficar, as colunas vão acabar, como é que você vai atender, ficar sentado na cadeira? Agora nós estamos aqui. Sim. E aí eu falei assim, não, tá bom, se quiser, eu como confessionário. Eu falei, não é isso não, eu quero que você vai para a PEN, do Santuário da PEN. Olha isso, já era o destino, viu? Então, aí eu falei assim, mas eu não quero ir para o Santuário não. Eu fui estudar lá na PEN o tempo todo, aqui por lá, é difícil. Eu falei, não.
Porque o Calazeno é meu reitor, o Calazeno é parte da Basílica. E ele é que a palavra falava duro. Então, não. Aí eu falei, não, ele falou assim, ué, eu pensei que é o bispo que mandava, você agora eu falo para você, fala que não? Olha isso. Perdão, Fernando, perdão, não pensei nisso, pensei que só não ir para lá, porque eu estou bem na paróquia. Sim. Ele falou, eu sei que você está bem, mas eu preciso de você lá, porque lá é um lugar que tem muita confissão, você precisa ter paciência para confessar e orientar as pessoas. Eu vejo que lá, o que eu vi lá, que você está fazendo lá, não é próprio para fazer, porque é uma paróquia que só tem um salão para tudo. Isso. Você está usando o próprio espaço da igreja para você fazer tudo que você tem que fazer. E tá. Aí ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei, não quero café não. Ah, diz pessoa tem um café? Então faz assim, terminamos aqui então. 2005, você celebra 2005 aqui e vai para o santuário. E bom, se a ordem do Senhor acabou, então 2005 eu celebro, 2005 já vou para o santuário. Foi o que eu fiz. Você veio em 2005 lá de manhã e já vim para cá o Padre Cláudio, cheguei aqui no Padre Cláudio, encontrei o Padre Cláudio. E o Padre Cláudio quer falar bom, fala muito, né, forte, eu fiquei mais assim. Mais no contido. Mais contido. Então eu fui vendo que aqui é um lugar mesmo assim de oração. Sim, mas aqui é muito bonito. Caramba, o senhor está aqui há 20 anos, ó. 20 anos. 2005, 2025. Então. E, padre, para finalizar, qual conselho o senhor daria para os jovens hoje em dia? O conselho que eu dou para o jovem hoje em dia, duas coisas. Não envolver com vício, droga, nada disso. Procurar a igreja para fazer sentido, entender o que é oração. A igreja é um lugar de oração, mas precisa entender que ali é um lugar de oração. Sim. E o jovem também, assim, quando às vezes namora, mas não procura igreja, não procura nada. O jovem precisa de orientar o jovem para saber que ele é filho de Deus, já é batizado. Exato. Nós somos batizados, então tem que procurar a igreja, não faltar as missas. O domingo, é pecado faltar as missas do domingo. Que o jovem possa vir na missa do domingo e sempre que ele saber que tem um momento para fazer uma adoração no Santíssimo, mesmo se for na paróquia sacrária, ele chega dentro do sacrário, Jesus sabe que ele está ali. Jesus é vivo, está dentro do sacrário. Mas se chegar, por exemplo, aqui no santuário, não tem como não ver. Você não tem onde para você olhar que você não vai ver ele. Você vai ver ele, fixar para ele e falar um pouquinho com ele. Mas não sei falar, você pode falar baixinho no seu coração que ele já sabe. Ele escuta, ele sabe. Então, só você respirar e, Senhor, obrigado que eu estou aqui. Que eu vim encontrar com o Senhor hoje. Aí faz o seu pedido. Exato. Com muito fervor, né? O agradecimento. É isso. É isso. O jovem a pessoa não fala para o jovem, você precisa de rezar, para rezar, mas como? A oração dá resultado em todo lugar, mas no Santíssimo é mais. Com certeza. É mais coisa que pode fazer. E é bacana realmente o senhor falar isso de vir à missa, né? E principalmente aos domingos, Sim. que é muito mais importante, né? Exatamente, que é o dia do Senhor. Exato. Não podemos faltar. O jovem, às vezes, geralmente o jovem, às vezes, passeia no sábado, tudo. Eu sei que tem muitos jovens que não faltam à missa, mas muitos jovens que às vezes dormem até mais tarde não querem vir na missa. Mas tem vários horários, né? Tem mais horários, porque mesmo se for na paróquia, mesmo que ele vai, a paróquia tem de 9 horas, depois tem às 10, geralmente tem 2 missas de manhã. Uns horários bons também. Então, se ele for na missa, e você pode ter certeza, ele pode até descansar mais tarde, tudo, mas ele vai participar do sacrifício de Jesus que ofereceu para nós. A Eucaristia é para nós fortalecer. Você comungar Jesus Cristo, o corpo e sangue de Cristo, é o próprio Jesus vivo na Eucaristia. Exato. É para nos fortalecer. Fortalecer você espiritualmente, fortalecer você pensar um pouquinho antes de fazer alguma coisa e não falar palavrão. Concordo com o senhor. E quer convidar as pessoas para conhecer o santuário, falar o endereço? O santuário fica na Praça Nossa da Penha, de frente ao posto de saúde. E aqui você chegando, você entrando na porta do santuário, por fora ele não é tão bonito. Mas quando você chega na porta, você vai ver algo muito bonito, muito importante nele. Exato. O ostensório fica atrás do altar, em cima, luminoso. Lindo mesmo. E fica lá. Mas a frente é muito bonita aqui, padre. Mas o pessoal vai chegando, passa que a igreja vai passando, nem olha, não observa muito. Mas, gente, se vocês entrarem, vou mostrar para vocês, né, no vídeo, a beleza que tem aqui, né, o charme, o capricho. Então, realmente é um lugar muito lindo. E é um lugar que a gente tem aqui que faz limpeza, né? Tem a limpeza, tem a veleiro. Tem veleiro e tem as missas que tem a missa 7h15 da manhã e tem confissão das 9 às 11. Bacana. Depois das 15 às 16.
Tem bastante horário, você vê? São duas missas por dia e 2 horários de confissão. Então, pessoal, vocês podem vir aqui qualquer horário. Durante a semana, qualquer hora. No sábado, na parte da manhã, tem confissão também. Tem a missa às 7h30, porque eu fiz de manhã eu fiz Nossa Senhora, às 7 horas eu fiz Nossa Senhora, e 7h30 Santa Missa. Terminou a missa, o padre vai, toma um cafezinho, volta, e começa a confissão. Ó, que eu tô vendo o horário aqui, daqui a pouco às 4 horas também, Exatamente. né? Então, aí começa a confissão e vai até às 11 horas. Aqui é sempre. Sempre, é mesmo. Toda vez que eu venho aqui, realmente Exato. eu vejo até fila aqui, os pessoal sentado Exatamente. aqui para participar. E quando só a Semana Santa, assim, que é muito puxado aqui. A Semana Santa tem muita gente. Eu imagino. E às vezes a pessoa chega que demora muito. Se vem de longe, Mas vale a pena. vale a pena a pessoa fez Vale. E os padres costumam atender bem aqui, porque os padres que estão acostumados a lidar com isso. Não estou dizendo que todo padre atende bem. Porque aqui o pessoal, os padres daqui do santuário, por exemplo, eu não tenho problema só com a confissão. Se eu percebo qualquer coisa, eu sempre pergunto, você quer falar mais de alguma coisa? O senhor vai além. Eu vou além. Eu pergunto, você quer falar mais de alguma coisa? Posso falar isso? Pode. Eu já oriento ali. Sim, bacana. Já oriento a confissão, porque a confissão é essa. Você vai de seu pecado, acho que o padre não pode falar nada, eu acho que não pode falar nada do padre. Quando você pergunta, tem mais alguma coisa? A pessoa já se sente confortável. Se sente confortável, a pessoa acaba abrindo Com e você certeza. dá a oportunidade de você dar um conselho. Exato. Dá uma direção espiritual para ele. Rápido, não é demorado, mas rápido. Você dá uma Sim. direção espiritual. Mesmo assim. Mas é isso, padre. Muito obrigado pelo Eu que bate-papo, agradeço. pela entrevista. Que Deus abençoe o senhor cada Amém, vez pastor. mais. E eu estou muito feliz por essa entrevista. Que Deus viu? abençoe você o seu trabalho. Amém. Obrigado Obrigado, por viu? tudo, Deus A bênção abençoe o de seu novo. trabalho. E seja assim. Sempre a igreja precisa divulgar, ser divulgado. Amém, sim. Eu vou vir aqui várias vezes. Viu? Obrigado. abençoe. Muito Amém. obrigado. Obrigado. Deus o salve.